Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cast Money, o podcast da CM Capital, a maior corretora independente do Brasil e da Espanha. Os nossos podcasts vão ao ar às quintas-feiras no Spotify e aos domingos no YouTube. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e acessar o nosso conteúdo nas mídias sociais. No episódio de hoje, estamos com Gabriel Barbosa, sócio e diretor de Relações com Investidores e Distribuição da TRX Investimentos. Gabriel, muito obrigado pelo convite, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Jacinto. Obrigado pela oportunidade. Para a gente é muito legal estar aqui, muito importante ter esse acesso para conversar com os investidores, falar mais do TRX-F11 e da TRX como um todo. Perfeito. Um fundo, inclusive, pessoal, está na carteira recomendada CM FIIs. Não se esqueçam, novamente, acessar a CM FIIs no portal da CM Capital. Vamos lá, Gabriel. As pessoas não conhecem muito, você mesmo, né? Acho que é sempre bom apresentar, falar um pouco do Gabriel, seu histórico profissional. Conta um pouquinho pra gente quem é um Gabriel Barbosa, como foi parar em investimentos imobiliários e, mais precisamente, em fundos imobiliários. Eu trabalho desde sempre, desde quando eu comecei na faculdade a estagiar. Eu entrei no mercado financeiro, então eu comecei minha carreira profissional no HSBC em 2007. Já trabalhando na asset do HSBC, foi uma experiência muito rica, porque era uma asset global, né? Então, lidava com investidores do Brasil e investidores estrangeiros também. Então, foi uma experiência muito bacana. Depois eu fui para a Sul América, mas também na asset da Sul América, né? Então eu trabalhava na Sul América Investimentos. Fiquei lá em torno de 5 anos. Quando eu migrei para a Azimut. Então a Azimut estava entrando no Brasil naquela época, tinha feito algumas aquisições aqui no Brasil, e eles estavam montando lá um time para fazer relacionamento com o investidor institucional. Eu fui para a Azimut. Fiquei lá em torno de 1 ano. Na Azimut eu tive um relacionamento com a TRX, porque na Azimut eu estava montando uma carteira de produtos de asset terceiras para distribuir para investidores institucionais. E aí eu tive contato com a TRX, tive contato com os produtos mais estruturados, né? Entre eles os fundos imobiliários. Até então, minha carreira era muito com fundo que a gente chama de 555, né? Os fundos tradicionais, renda fixa, ações, multimercados, fundos não listados. Então, eu tive essa oportunidade de ter esse contato inicial ali, falava com asset de FDIC, de FIP, de fundo imobiliário, enfim, de uma maneira geral, com produto estruturado, eu tive esse primeiro contato ali na Azimut. Quando eu saí da Azimut no final de 2015, a TRX, que tinha tido contato comigo, me chamou, falou que estava estruturando lá alguns produtos que fariam sentido para o público que eu tinha ali mais relacionamento. E aí eu fui para a TRX, mas confesso que na época eu conhecia muito pouco de fundo imobiliário. Isso foi em 2016, né? Já fazem 8 anos. Entendi. Conhecia muito pouco, para não dizer quase nada. E aí eu tive contato ali com fundo imobiliário. Em 2016 também o mercado de fundo imobiliário era completamente diferente, né? Nossa Senhora. Infinitamente menor do que é hoje, em tamanho, em quantidade de cotistas, enfim. Sim. Então eu comecei a ter os primeiros contatos ali com fundos imobiliários quando eu fui para a TRX em 2016. E tô lá desde então. Eu comecei numa área lá que era de produto estruturado de crédito. Então a TRX teve securitadora, a gente tinha FDIC, fazia estruturação de operações de crédito para terceiros, que era meio que uma área de DCM dentro da TRX. Entendi. E depois eu migrei para a gestora e aí comecei a tocar lá os fundos imobiliários diretamente. Entendi. Para quem não conhece, pessoal, a área de DCM, né, Debt Capital Markets, a área de estruturação de dívidas, né, que dá acesso aos investidores ao mercado primário de emissão de dívidas, uma área bastante comum no mercado financeiro, né, especialmente em bancos de investimento, né, sejam eles nacionais ou internacionais, uma área bem comum que é conhecida por longas horas de trabalho. Né? Bom, você foi para a TRX, chegou na TRX, começou a trabalhar com esses produtos. Aí é o seguinte, a TRX, né, tinha todas essas áreas, mas na época, qual área se destacava mais na TRX, Gabriel? A TRX sempre teve o grande destaque no segmento de desenvolvimento imobiliário de build-to-suits. Perfeito. E também de operações de sale-leaseback. Então,
A TX foi fundada em 2007, no final de 2007. Curiosamente, no mesmo ano que eu ingressei no mercado financeiro, né? Legal. E lá ela era um misto de mercado de capitais com mercado imobiliário. Era mais mercado imobiliário do que de mercado de capitais no começo. Sim. Porque o mercado de capitais ele veio como uma necessidade de captação de recursos para investir nos empreendimentos imobiliários. Os dois sócios fundadores vieram do mercado imobiliário. Então, a TX surgiu fazendo operações imobiliárias build-to-suit. Na época, esse era o plano de negócio. Eles identificaram ali uma oportunidade. Os contratos atípicos, né, de build-to-suit estavam começando a surgir no Brasil. Um dos sócios fundadores tinha trabalhado na WTorre, que era quem tinha predominância nesse setor naquela época. E aí eles viram ali uma oportunidade de ter uma empresa voltada para esse nicho. Então a TX começou a fazer operações de build-to-suit e como ela tinha uma necessidade, né, de captar recursos tanto em equity quanto em dívida, ela viu que também teria que ter um pezinho no mercado financeiro, porque não era investimento proprietário. A TX funcionava como uma desenvolvedora mesmo. Exato. Então, esse foi o carro-chefe da empresa sempre. Sempre foi o carro-chefe da empresa. Em 2013 e 2014, teve um evento de M&A na TX, em que parte dos sócios antigos saíram e venderam uma posição para um private equity. E ele demandou crescimento, entrou nos valuations lá de 2012, 2013, a gente sabe como eram os valuations, né? Existem muitos fundos ainda sofrendo por terem comprado imóveis naquela época, que... enfim, estão fora da realidade até hoje, né? 12 anos depois. Então, essa empresa de private equity entrou naquele valuation, né? De uma empresa imobiliária como a TX, que tinha pegado um boom imobiliário muito grande entre 2007 e 2012. E aí, foi demandado que criassem outras áreas. Eu entrei justamente nesse contexto. Tem uma área de DCM, né? Que era uma área nova. E assim como essa área, a gente foi fazer self-storage. A gente tinha uma joint venture com Goldman Sachs, com uma empresa de self-storage no Brasil. A gente foi fazer infraestrutura, vamos fazer galpão especulativo, vamos fazer uma série de outros negócios, mas o core business sempre foi o build-to-suit. Esse é o nosso know-how. E aí a gente passou por um processo de reestruturação com a saída desse private equity em 2018. Comecinho em 2018, a gente passou por um processo grande de reestruturação. E aí a gente resolveu se reposicionar como uma gestora de fundos imobiliários. Perfeito. Voltada para esse segmento. Primeiramente com o sale-leaseback, né? Porque o fundo estava começando, o TXF11. A nossa ideia é que o TXF11 fosse o nosso único veículo de investimento. Então, se surgisse qualquer operação da nossa área de originação, chegasse na TX, a gente ia escolher, quer dizer, a gente não tinha dúvida para onde direcionar aquela operação. É TXF11 ou não serve. É isso, entendeu? Então a gente se reposicionou assim em 2018, começo de 2019. 2019 a gente colocou o TXF11 na rua, né, para fazer o IPO. E de lá para cá, enfim, o fundo tem crescido bastante e a gente pode falar mais disso aí conforme a gente evoluir, Jacinto. Que legal. Poxa, então, assim, basicamente, TXF11 é o carro-chefe, qualquer coisa tem que ser dentro dele, e vocês passaram então a focar 100% neles, claro, com foco em build-to-suit, operação sale-leaseback. Antes da gente, vamos dizer, falar de outros assuntos, vamos explicar para os nossos ouvintes aqui o que seria uma operação build-to-suit, BTS ou sale-leaseback no caso. O build-to-suit é quando a empresa te contrata para fazer um imóvel sobre medida para a operação dela, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem feito muita loja. Então, hoje, o fundo tem algumas operações de build-to-suit em andamento, né? A gente está construindo uma nova loja para Leroy Merlin em Jundiaí, estamos construindo uma nova loja para a Obra Max em Suzano, outra em São Gonçalo, e estamos construindo 3 lojas para o Mateus no Nordeste. Então, quando essas empresas nos procuram, ela fala, eu quero fazer um imóvel nessa região e tem que ter essas características. Perfeito. A partir daí, a gente procura o terreno, negocia a aquisição do terreno. Se o terreno não tiver projeto aprovado, a gente precisa aprovar, né? Fazer todo o processo de aprovação daquele projeto na prefeitura. Contrata a construtora e aí monta uma solução para a empresa e diz,
dado o nosso investimento que vai ser de tanto projetado, a gente vai precisar receber um aluguel de tanto. Entendi. Topa. Perfeito. A empresa topa, aí a gente faz um contrato em que ela não tem a liberdade de sair desse contrato claro. de forma fácil, né? Exatamente. Daí surgem os contratos atípicos, em que geralmente a multa é a aceleração do saldo inteiro do contrato. Então, só para dar um exemplo, as lojas que a gente está fazendo no Mateus, por exemplo, tem contratos de 20 anos, atípico. Então, se o Mateus daqui 5 anos quiser rescindir, pô, não faz sentido. Eu fiz o investimento para fazer o imóvel sob medida para ele. Para ele e ele sai do emprego. Exatamente. Não faz sentido. Então, ele teria que pagar os outros 15 anos de contrato de uma vez só. Exatamente. É assim que funciona uma operação de build-to-suit. Exatamente. E aí, falando do sale-leaseback, na verdade, assim, a empresa tem o imóvel, né? Ela está carregando no balanço dela como um ativo dela, e aí ela vende para você com a condição de locar de volta. Né? Então ela gera um caixa para a empresa e cria, né, um contrato de locação em cima disso. Aqui no caso também, né? Não quero fazer uma operação com a empresa em que ela vai me vender o imóvel para alocar de volta e ela ficar 1 ano, 2 anos e depois ela sair. Pô, vai parecer que eu tomei um Pelézinho na empresa, né? Então a ideia é que a gente faça também contratos mais longos, contratos atípicos, em que a empresa se comprometa a ficar durante um determinado período de tempo, ou ela faz o pagamento da multa, que é a aceleração do saldo do contrato inteiro. Perfeito. Isso cria uma maior previsibilidade nos rendimentos, maior estabilidade, que é o que o investidor procura, né? Assim, e como você tem um fluxo contratado de longo prazo, fica até mais fácil você... Claro, se o imóvel estiver desimpedido, você dá o imóvel de garantia para fazer estruturar uma dívida, não? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a TX nasceu fazendo isso, né? Lá atrás, quando a gente começou em 2007... o mercado de fundo imobiliário praticamente não existia, né? E então a gente não captava recursos no equity, principalmente, com fundos imobiliários. A gente fazia isso via fundos de investimento e participação, em que os investidores não estavam preocupados com a renda, então eles estavam preocupados com a TIR, né? O quanto que ele ia receber depois, a margem, né, de retorno que ele ia ter no final, versus o investimento que ele colocou no começo. Então, para a gente ter uma TIR mais alta, para justamente entrar no range desses investidores, a gente precisava alavancar, e aí esses contratos a gente já chegava a alavancar 80%, 70%, chegou casos em que a taxa de juros estava mais baixa, a gente alavancava mais de 100% do contrato. Caramba. Então, o que a gente trazia valor presente com o contrato era mais do que o suficiente para fazer o investimento, construir a loja e não precisava de dinheiro nenhum de equity, que é uma situação meio bizarra, né? E a ideia a gente fazia num determinado yield e depois pegava o que a gente chama de cap compression, né? Que é vender por um cap menor do que o yield que você projetou. E aí você tinha uma tira ali, 20%, 25%, 30% ao ano, que era o que o investidor demandava. Então, desde o começo, a TX fazia esse tipo de operação, se alavancando em cima desses contratos atípicos com grandes empresas. Acho que esse é um destaque importante, né, assim, quando você faz operações de build-to-suit sale-leaseback, dado que você está se comprometendo com contratos atípicos de longuíssimo prazo, dificilmente você vai conseguir fazer isso com uma empresa média ou com uma empresa pequena. Difícil. Porque... assim, você tem segurança que essa empresa vai estar lá para pagar o seu investimento durante 20 anos? Não tem porte. É isso. Não tem porte. Então, operações de build-to-suit sale-leaseback, pelo menos lá na TX, elas são bem restritas a grandes empresas em que a gente consiga enxergar que essa empresa vai conseguir cumprir o fluxo até o final do contrato. Entendi. E imagino que vocês têm, assim, um cuidado grande na análise de crédito. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma parte importantíssima pra gente. Exatamente. Alguém que cuida, alguém que faz todas as análises, né? Sim. Vocês não têm preferência para empresas abertas, não? Vocês, desde que tenha um porte e uma análise de crédito, assim, ótima, né? Tudo é elegível para esse tipo de contrato. Empresa aberta facilita porque você tem acesso aos números, balanços. Né? Aí depois, até para alavancar, é mais fácil, né? Porque geralmente o investidor do CRI quer ver os números, né? Ele quer ver o balanço, quer ver que a empresa é saudável, enfim. De qualquer forma, a gente não restringe, né? Hoje a gente tem na nossa carteira lá Leroy Merlin e Obramax, que não são listadas, mas em que a gente exigiu ter acesso, né, ao balanço. Então a gente foi lá, visitou a Leroy Merlin pessoalmente, visitou a Obramax pessoalmente, vimos os números,
ficamos confortáveis. Sim. E aí a gente fez a operação. São empresas muito grandes, né, multinacionais. Então isso nos deu uma tranquilidade para fazer mesmo com a empresa fechada. Entendi. Geralmente, empresa aberta é melhor, mas a gente entendi. não tem uma restrição cravada na pedra, não. Perfeito, perfeito. E quando você estava falando das operações alavancadas com FIPS, que são fundos de investimento em participações, que é o Private Equity, né? A presença do TRX-B11, que é um outro fundo de institucional, ele segue a mesma linha de raciocínio ou um pouco diferente, Gabriel? Não, é um pouco diferente. Ok. O TXB ele surgiu para viabilizar uma operação específica. Tá. Né? Então, se você for ver o regulamento dele, está escrito que ele surgiu para essa operação, era o objetivo, que era uma operação de sale-leaseback que a gente fez com o Grupo Pão de Açúcar em 2020. Na época, a gente comprou 39 lojas do Pão de Açúcar de uma vez e foi entre o período de março a julho de 2020. Então, se a pessoa parar para pensar aqui, o que teve de março a julho de 2020? Pandemia, né? Exato. Tava todo mundo trancado em casa, foi bem o comecinho ali da pandemia, o mundo virou de cabeça para baixo e a gente tinha que captar dinheiro, né? A gente tinha ali 1 bilhão e 300 milhões de reais para captar no meio dessa loucura. Então, a gente precisou ser criativo. A gente começou alavancando os contratos, né? Do Pão de Açúcar, enfim... se aproveitando de um momento em que as taxas de juros diminuíram, né? Então, se você lembrar, na pandemia, a Selic chegou a 2%. Então, a gente se aproveitou disso para alavancar mais do que a gente tinha projetado. A gente chegou a alavancar 60% dessa aquisição. E aí, quando a gente foi captar o equity, né? Emitir novas cotas do TXF11, a gente ainda enxergava um mercado muito difícil, né? Para tijolo. Só que os investidores que tinham ancorado o TXF11 no final de 19, começo de 20, tinham interesse de participar dessa operação, achavam que a operação era realmente irreplicável, era uma operação muito boa, mesmo naquele contexto, e aí a gente resolveu ir em frente, e aí a forma da gente viabilizar que esses caras, que eram FOFs, colocassem mais dinheiro, porque como eles já tinham uma exposição grande no TXF, eles não podiam ter mais do que 10% do PL deles, né, uma restrição da lei. Entendi. Então, para eles viabilizarem um cheque maior, eles enchiam o copinho até onde dava no TXF, e aí o que sobrava, eles colocavam no TXB. Entendi. Sendo que o TXF, por compromisso, tinha que ter, no mínimo, 51% das cotas do TXB para ser o controlador e ser o grande sponsor daquela operação. Entendi. Então, no final das contas, o TXB comprou 17 lojas das 39, o TXF comprou as outras 22, a gente ficou com esses sócios no TXB para essa operação, mas o TXF11 ao longo do tempo foi recomprando os institucionais, então hoje o TXF tem 99,9% das cotas do TXB. Entendi. Já é mais um veículo para a gente carregar as lojas, né, as lojas que ele comprou, do que propriamente um side pocket. Não existe esse side pocket, o TXB só faz emissão para pagar, né, para fazer caixa e pagar as amortizações dos CRIs que ele emitiu. Não tem novas operações lá, não tem nada, é só um veículo de carrego mesmo. Entendi, perfeito, perfeito. Quais são as razões que vocês viram para escolher justamente a tese de ativos de renda urbana e varejo? Deve ter vários motivos específicos, você pode falar para a gente alguns deles? Claro, quando o TXF surgiu, como eu disse no começo, a ideia da TX era que ele fosse o nosso único veículo, né? A gente até se vendia mais ou menos como um REIT. Sim. Nossa equipe inteira vai trabalhar exclusivamente para esse fundo. É isso. Isso foi muito bem visto no institucional, né? Que reconhecia na TX a nossa capacidade de originação de negócio. Então, a gente se colocou dessa forma. Para que isso acontecesse, a gente não poderia deixar explícito, né, qual que era o nosso segmento. A gente, ao longo da história da TX, a gente viu que os mercados são cíclicos, né? O mercado imobiliário é cíclico. Só que dentro do mercado imobiliário, o micro também é cíclico, né? Às vezes o mercado imobiliário está bem, mas tem algum setor que está mal. Exato. Então, a gente passou recentemente, né, o shopping se recuperando, o logístico bem, só que o laje, cara, ficando lá esquecido. Então, a gente, nesse cenário, se propondo a fazer tudo num fundo só, a gente não queria que a gente fosse segmentado. Isso não daria para ser se a gente fosse fazer um fundo só. Então, o TXF11 é um fundo híbrido.
Quando a gente constituiu o fundo lá no IPO, a gente comprou 4 imóveis, 2 lojas de varejo e 2 galpões logísticos, porque a gente entendia que eram teses que conversavam bem. Então, você tinha a malha logística ao redor da cidade e você tinha pontos avançados dentro das cidades para fazer a comercialização do produto e até, como a gente está investindo em grandes lojas, até para funcionar também como aquele last mile, né? Sem dúvida. Grande parte das lojas, dessas grandes lojas, já são utilizadas, né, dentro da malha logística das empresas de varejo. Então, no começo a nossa tese era essa, mas a gente nunca restringiu o TXF11 para fazer nenhum tipo de operação. Ele pode fazer qualquer tipo de operação comercial. Então, a gente poderia ter shopping, poderia ter hospital, poderia ter faculdade, poderia ter uma série de coisas, mas a gente se restringiu no começo a fazer logística e varejo. O que aconteceu foi que, na sequência, a gente fez essa mega operação com o Pão de Açúcar, e aí o fundo ficou muito concentrado em varejo, e a gente viu, assim, que, assim... os astros meio que se alinharam para que o TXF11 ficasse com o portfólio do jeito que ele é hoje. Primeiro porque a gente sentiu no cliente, né, no investidor, que eles gostavam disso, né, contratos atípicos, lojas de varejo em que você tem proximidade. A gente estava passando por um momento em que as lojas de varejo performavam muito bem, principalmente supermercados, né? Porque na pandemia tudo fechou, menos os supermercados. Então era um momento favorável também para a tese. A gente percebeu que nesse mercado havia pouca arbitragem institucional. Então, assim, esse é um mercado muito grande, né? Loja de varejo. Você pensar a quantidade de lojas de varejo que existe no Brasil, assim, é gigantesca. Muito grande. E quase nada estava em fundo imobiliário e quase nada estava na mão de outros institucionais que não fundos imobiliários. Era ou pessoa física ou estava no balanço das empresas. Então, a gente viu uma oportunidade ali de se posicionar como um dos principais players. E foi justamente isso que aconteceu. Entendi. Quando você é um dos principais players num determinado mercado, você tem, assim, opcionalidades que outros investidores menores não têm. Então, as operações começaram a fluir para o TXF11 e a gente começou a se aproveitar disso. E a gente enxergou que ali era onde a gente conseguia gerar as melhores oportunidades para os nossos investidores nesse momento. Entendi. Então, com isso, a gente foi se aproveitando dessa posição estratégica, né? Lógico, depois disso, vendo o sucesso do TXF11, outros players têm entrado nessa tese, mas isso só valida a tese de quem começou, né? Então, como a gente estava ali muito bem posicionado nesse mercado, a gente ainda tem uma posição muito favorável e temos originado ainda bastante operações nesse sentido. Perfeito, perfeito. Voltando ao assunto da alavancagem financeira, né? Assim, eu vejo que assim, é um instrumento bastante importante e se for feito com cuidado, você tem um resultado bem interessante para o fundo imobiliário, né? Claro que assim, que a gente teve alguns episódios não muito, assim, que teve sucesso, que gerou um certo barulho na indústria, né? Eu queria saber de um fundo que usou a alavancagem com cuidado, né? Na visão de vocês, quais são os principais red flags ao utilizar a alavancagem financeira para fundos imobiliários? Assim, a gente acha que existem, né, tem uma cartilha ali de pré-requisitos que precisam ser seguidas. Então, a gente lá na TX só faz alavancagem com contratos atípicos. Perfeito. Em que a empresa tem um excelente risco de crédito, né? E que o contrato da alavancagem seja casado com o contrato de locação. Com ativo, né? Com ativo, contrato de locação. Isso. Então, o que isso quer dizer? Se eu for fazer uma alavancagem em IPCA, é porque eu tenho um contrato de locação que corrige por IPCA. Se eu tenho 10 anos de contrato, eu não vou fazer uma alavancagem de 15 anos, correndo o risco de ter 5 anos de vacância e não conseguir, né, que o fluxo do aluguel pague aquela operação. Então, a ideia é a gente se proteger de uma forma em que eu fique muito tranquilo que o fluxo de aluguel paga aquela operação, independente da minha capacidade de captar recursos ou não, entendeu? Entendi. Acho que isso é o primordial, é isso que a gente leva em conta na TX. A gente, né, fala lá que, assim, a alavancagem, o que quer dizer alavancagem? Ela te alavanca, né? Então, ou ela melhora um resultado, né? Se você fez uma boa operação, se você comprou um ativo barato, se você é um ativo bom, etc., ela vai te valorizar ainda mais do que você já tem, e a gente entende que a gente tem feito um bom trabalho na escolha dos ativos, ou, assim, se você escolher um mau ativo, que vai ficar vago, que você não vai conseguir inquilino, etc., e faz uma alavancagem em cima disso,
isso vai fazer com que alavanque o seu prejuízo, né? Exatamente. Então, acho que esses são os pontos que a gente sempre leva em consideração lá quando a gente está falando de alavancagem. Entendi. Então, basicamente, o contrato de locação ele tem que ser suficiente para pagar todo o fluxo de correção monetária e juros, né? Lembrando que o principal é pago com caixa, Sim. no caso, né? Sim. Mas aí, claro, vocês ao fazerem o estudo da alavancagem, vocês projetam um horizonte aí de caixa mínimo. Entre 24 e 30 meses, mais ou menos? A gente, assim, a nossa meta lá é nunca ter menos do que 18 meses, que é um ano e meio. Entendi. Então, assim, entre 18 meses e 24 meses é mais ou menos o que a gente olha ali como parâmetro para a gente ter de caixa para pagar amortização. Uhum. Hoje a gente está bem acima disso, mas porque a gente acabou de sair de uma emissão, né? Sem dúvida, então você está com caixa. Exatamente, estamos com caixa, mas aí, assim, a gente não gosta de ter menos de 18 meses. Acho que esse é o hurdle principal, assim, para a gente não estourar esse limite. Ah, entendi. Existe pelo menos na sua visão, um patamar ótimo de estrutura de capital? 20% de 30% equity. Vocês chegaram a fazer esse estudo na TRX alguma vez? Cara, assim, eu acho que aí a gente entra numa análise mais complexa, né? Que é o CAPM lá das empresas, sem né? dúvida. Porque quem diz que dívida é ruim, assim, não entende de estrutura de capital, né? Não necessariamente é ruim. Exatamente. Não necessariamente. Exatamente. Assim, para uma empresa, o capital mais caro que existe é o capital do acionista. É o equity. Exatamente. É o equity. Então, ela quer justamente, né, ter acesso a capital mais barato. Se ela quer ter acesso a capital mais barato, ela toma dívida, porque o equity custa mais caro. Um fundo imobiliário, a equação... As pessoas deveriam pensar igual, né? Então, assim, quanto que custa hoje para emitir? Eu tô pagando ali 90 centavos por cota, se eu for emitir a 108, dá mais ou menos 10% de dividend yield ao ano, e a pessoa que vai comprar a cota no fundo, ela quer que seja 10% esse ano, porque no próximo ela quer 10% mais inflação. Então, assim, qual que é o custo de capital do meu cotista? 10% mais inflação. 10% real, exato. É bastante. Qual que é o custo para eu alavancar? Hoje a gente tem conseguido alavancar IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, né? Agora com essa estressada de curva e tal. O que é mais barato? Exato. Né? É mais barato eu pegar dinheiro, né, alavancando. Exatamente. Só que o que a gente percebeu, Jacinto, a gente chegou num limite ali no TXF11, 2 anos atrás, a gente tinha mais de 50% de alavancagem. E a gente percebeu que por mais que essa alavancagem gerasse valor, ou seja, esse custo, né, de capital estivesse bem equacionado, a gente percebeu que no mercado de fundo imobiliário, assim, que é um mercado predominantemente de pessoa física, isso incomodava. Então, eu acabava gerando um resultado a mais que não era respondido pela cota no secundário, pelo contrário. Entendi. A minha alavancagem aumentava, eu tinha um FFO maior, né? Mas a minha cota caía no secundário em comparação com outros players. Entendi. Então a gente percebeu que assim, tem meio que um limite até onde a gente pode chegar. A partir daí a gente começou um processo de desalavancagem do fundo. Então de 2 anos para cá o fundo hoje tem 32% de alavancagem. E além disso a gente está vendendo, né, algumas lojas, estamos passando por uma operação bem relevante no fundo, a gente está vendendo 8 lojas de uma vez, que vai tirar mais 400 milhões de reais mais ou menos de saldo devedor da nossa dívida. Então isso vai fazer com que a alavancagem do TXF11 seja próxima de 20. É uma desalavancagem bem considerável. Considerável, sim. Então, assim, te respondendo diretamente, a gente acha que entre 30% a 35% talvez seja meio que o teto que o mercado... pelo menos isso é o cenário de hoje, lógico. Claro, conforme o mercado for amadurecendo, isso pode mudar. Sem dúvida. Mas hoje, entre 30% e 35% é meio que uma linha ali, uma linha d'água, que se você passar disso, o mercado começa a colocar prêmio na sua cota que não justifica o resultado que você entrega como dividendo, entendeu? Eu acho que isso é mais ou menos o que a gente tem de imagem hoje lá na TX. Perfeito. E se você considerar, por exemplo, que hoje as Bs já estão batendo quase 6,5 para fazer uma emissão de dívida, é um pouco mais caro. Sim. Né? Sim. Bom, se dívida já é mais cara, equity também é mais caro. Verdade. Né? Enfim, né? Então, assim, para você fazer uma emissão de CRI hoje, é claro que depende do fundo, depende da operação, mas se você tiver como teto ali, pelo menos um threshold de 150 basis points além da B, já é IPCA mais 8.
Exatamente. Né? Então não é tão barato, né? Dado o cenário atual, né? E bom, e falando desse custo de dívida, né? O TRX tem um custo de dívida bem atraente. Fala um pouquinho mais dos passivos dos CRIs aí do fundo pra gente. Bom, a grande maioria das securitizações do fundo foram feitas ali entre 2020 e 2021, em que a gente tinha uma taxa Selic bem baixa, né? Então a gente conseguiu emitir, e as NTNs também, né? As NTNs chegaram a serem oferecidas por menos de 4% mais inflação, né? Então a gente foi muito feliz nessa época. Não à toa a gente chegou a alavancar o fundo em 50%, porque a gente encontrou boas oportunidades, né? Fazia muito sentido fazer isso, financeiramente falando, para o fundo, gerou muito valor para o fundo. Sem dúvida. Então hoje o custo médio da nossa dívida lá gira em torno de 5,5%. Você falou aí, né? As NTNs longas estão 6,5%. Então a gente está... Menos que a B. A gente está com 100 bips a menos do que a B. O que, cara, assim, não é a realidade hoje. Se a gente fosse emitir, a gente estaria mais próximo 7,5, 8, como você falou, né? Então, é um custo, cara, que é muito fácil de ser carregado, né? De justificar o carrego dessa dívida. É difícil de justificar quando a gente pré-paga isso, né? Porque porra, o investidor do CRI lá fica muito feliz quando a gente avisa que vai pré-pagar, porque a gente está vendendo alguma loja. Mas a gente pegar dinheiro do caixa e simplesmente pré-pagar uma dívida que custa hoje IPCA mais 5,5%... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, destrói valor. Então, não é algo que passa pela nossa cabeça. Entendi. Perfeito. Cara, agora vamos trocar de assunto, vamos para falar um pouco mais do varejo, que é o setor que vocês estão vendo e são maioria ali no fundo. O setor de varejo, ele, assim, historicamente no Brasil, ele tem alguma dificuldade, né, de engrenar, de fato, né? Você acha que essas dificuldades, elas podem ser contornadas via fundos imobiliários, sendo que, assim, pelo fato de eles serem os provedores de liquidez desse setor? Assim, a nossa visão lá do varejo é que o varejo ele é um segmento muito dependente do macro, né? E o macro do Brasil é difícil. Então é um segmento difícil de se atuar, porque se você depende do macro do Brasil, você está sempre passando por intempéries, né? O varejo, assim, historicamente se alavanca quando a taxa de juros está mais baixa, que foi o cenário que a gente passou ali 2021, começo de 2022. E depois sofre quando a taxa Selic está mais alta, porque aí a margem do cara que já é apertada passa a ser corroída pela despesa financeira, né? A gente tem visto justamente esse cenário agora, né? As empresas tendo o seu resultado operacional corroídos pela despesa financeira. Isso está acontecendo com a grande maioria dos varejistas. No nosso caso, a gente atua com um varejo não discricionário, né? O que é isso? É o varejo em que a pessoa não tem opção se ela vai comprar ou não. Assim, né? A gente compra. Ela tem que comprar. Varejo essencial. Porque a gente está falando de varejo essencial, a gente está falando de varejo alimentar. Então a pessoa precisa comer. Né? É diferente, por exemplo, do varejo não discricionário. Do varejo discricionário, em que, pô, eu vou trocar essa geladeira esse mês ou vou esperar, como o mercado está difícil, vou esperar daqui a um ano. Exato. Eu consigo carregar minha geladeira mais um ano. Perfeito. Então, acho que isso é a grande diferença. A gente prefere, né, sempre preferiu, estar vinculado a esse varejo mais essencial. A gente brinca lá, né, que é o tipo de imóvel que não fecha na pandemia. Então, imóvel que não fecha na pandemia é imóvel legal para se ter no longuíssimo prazo. Sem dúvida. Porque, enfim, te gera bastante resiliência. Sem dúvida. Então, o setor que a gente atua especialmente é um setor também que sofre, mas sofre menos. Do que o varejo como um todo. Dentro do espectro de varejo, é o setor que sofre menos, porque ele é mais resiliente, as pessoas continuam comprando, eles conseguem repassar a inflação, né? Você não deixa de comer o feijão porque ele está 4% mais caro no mês seguinte. É da vida, né? Todo mundo vai reclamar que a inflação está acontecendo e tal, mas você vai lá comer o feijão. Com isso, a margem, a receita da empresa cresce também. Então, a gente gosta muito desse setor, né? Mas, como eu disse, é um setor que, sim, está sofrendo, né, como os outros. E aí, por isso, é um setor que está procurando cada vez mais o mercado financeiro, e aí os fundos imobiliários hoje surgem, sem dúvida nenhuma, como uma excelente opção. Não à toa, das empresas listadas de varejo, varejo alimentar, pode ver que grande parte dos imóveis estão sendo oferecidos ou já estão dentro de fundos imobiliários, né? Sem dúvida. Açaí, Pão de Açúcar, Mateus, Carrefour. Exato. Todas essas empresas têm, de alguma forma, imóveis que foram vendidos via sale-leaseback ou via BTS para fundos imobiliários. Sim.
E a gente acredita que isso vai cada vez mais se intensificar. Sem dúvida, porque é um setor que, para ele expandir com a margem apertada, assim, fica muito complicado. Lógico que é possível, mas assim, de uma certa forma, ele vai prejudicar a margem dele durante um período de tempo. Sim. Então, ele vende a propriedade para um fundo imobiliário, o fundo imobiliário compra essa propriedade e ele fica no imóvel capitalizado. Exatamente. Ele é locatário, não é mais proprietário, é locatário, tem o dinheiro e ele faz a expansão que ele achar que ele é melhor entender, seja na cidade de São Paulo, em outro estado, é uma forma de ele capitalizar. E é uma forma também dele focar naquilo que ele é bom em fazer. Exato. Uma empresa de varejo alimentar, ela não é uma empresa imobiliária. Ela não entende do imobiliário, né? Como um especialista do imobiliário entende como são os fundos imobiliários ou outros investidores institucionais. Então, para ela ter o dinheiro, ficar capitalizada e focada naquilo que ela sabe fazer, é melhor. E as empresas têm percebido isso, não à toa a gente tem visto cada vez mais esses imóveis virem parar no mercado financeiro. Exatamente. E, galera, deixa eu fazer uma pergunta agora. Na parte de desenvolvimento, o desenvolvimento imobiliário, ele é uma atividade bem específica e demanda muito cuidado, porque se você começar do zero um imóvel, com todo o plano de incorporação, você tem um bom tempo aí, né? De 3 a 4 anos, aí até estudo, prospecção de terreno, entrega da obra. Claro, se a gente pegar alguns setores, por exemplo, o setor de logística, até assim... uma vez você achou o terreno, fez todas as aprovações, para erguer o galpão não é muito tempo. Agora, por exemplo, um escritório, um prédio residencial, comercial já é um pouco mais de tempo, né? Trazendo para fundo imobiliário, essa etapa de desenvolvimento, no caso, ela consome muito caixa e ela não necessariamente traz rendimentos no curto prazo, né? Por isso, né, você acredita que esse tipo de desenvolvimento faz mais sentido em fundos maiores, no caso? Ou você acha que assim, já é possível fazer um desenvolvimento em um fundo imobiliário partindo do zero e já partindo para o investidor de varejo? Ou você acha que tem que ser grande, com um patrimônio aí de 1,5 bi, para que a gente possa fazer uma conta de yield on cost interessante para o investidor? A gente lá na TRX preferiu começar a fazer operações de BTS depois que o fundo tinha mais de 1,5 bi investido em imóveis. Perfeito. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso investidor é um investidor de renda. Exato. Então, assim, eu não posso, de maneira nenhuma, mexer na renda dele. Ele está contando com aquilo, né? O que o investidor mais busca num fundo imobiliário, principalmente tijolo, é previsibilidade. Exato. Ele quer saber que no mês seguinte ele vai ter aquela renda, é como se fosse um aluguel. Exato. Né? Então, assim, a gente só começou a colocar operações de BTS depois que a gente passou de 1,5 bilhão. Acho que existem outros modelos, né? Então, se o fundo é um fundo de desenvolvimento no D0 e é explícito para a pessoa que ela vai ficar um tempo sem renda, vai pegar uma curva J, etc., que é o modelo dos fundos de participações, né? Bom, se ela está alinhada a isso, beleza. Mas o público em geral, para fundo imobiliário, não é esse. Não. Né? Ele não sabe o que é uma curva J. Ele quer ter no mês seguinte, investiu esse mês, quer ter no mês seguinte renda. Exato. Então, para a gente preferiu fazer só a partir de 1,5 bi. E mais do que isso, assim, então a gente começou a fazer isso num modelo em que a gente transferiu o risco de performance da operação para o inquilino. Como, né? Então, os primeiros BTS que a gente fez 4 lojas para o Assaí, e o Assaí já tinha o terreno, já tinha aprovação do projeto, já tinha a construtora contratada, e eles estavam só esperando o financiamento. Então, a gente colocou nosso time de engenharia para entender, né? Porque, claro, bem ou mal, a gente estava investindo numa obra. Colocou nosso time de engenharia para entender e para acompanhar. Contratamos uma gerenciadora. Mas o contrato já saiu no D0. Então, a gente assinou um contrato BTS com a Assaí, em que ele pagava aluguel, no mês seguinte é o primeiro investimento. Entendi. Então, assim, se a obra ficasse pronta, se a obra demorasse mais do que 12 meses, se a obra custasse mais caro, esse risco não era do fundo. Esse risco era do Assaí, nesse caso. É lógico que aí eu também consigo um no-cost menor, né? Não é o no-cost de um BTS clássico,
mas o yield on cost é um pouco maior do que o sale-leaseback clássico e que eu tenho os riscos ali muito bem mensurados. Entendi. Foi assim que a gente começou. Depois, aí, quando o fundo já estava ainda maior, né, tinha mais de 2 bi investindo em imóveis, Sim. a gente começou a trazer algumas operações de BTS clássico, em que a gente, sim, aí passa pelo projeto de aprovação, a construtora é contratada pela gente, etc. Com um custo maior, né, buscando um retorno melhor para o cotista do fundo. Mas isso, assim, foram processos em que a gente foi fazendo conforme o fundo ia amadurecendo. Entendi, perfeito. Para quem não está familiarizado com algumas expressões que a gente usa aqui, yield on cost, no caso, né, é a rentabilidade, no caso, ao custo, né? Quanto o fundo imobiliário em questão gastou para investir naquele ativo, né, vis-a-vis quanto ele vai receber em cima do custo, né? Claro que nem o Gabriel falou, que não é um yield on cost assim, tão alto, sim, porque se você tem uma alocação já em D0 no ativo que ainda não está desenvolvido, você tem um preço por isso, né? Você paga até um pouco mais e por isso que ele é muito alto, mas ainda assim, comparado aos fundos imobiliários, ele é muito alto. O yield on cost de um desenvolvimento, por exemplo, ele chega a 12% ou mais. Né? Então, assim, muitas das operações chegam até 15%, 16% no caso. Né? Enquanto um fundo imobiliário de tijolo já estabilizado, no caso, ele assim, para um contrato ativo, ele ronda perto de 9%, 10%. No caso, então, você tem um prêmio aí de 2%, 2% a 3%. Que é bastante coisa. Que é bastante coisa, exato. Mas é aquilo, né? É o risco aliado ao retorno, né? Então, exato. Você tem um risco bem maior. Bem maior, exato. Por conta do processo imobiliário como um todo, né? Aprovação de projeto. Você pode comprar o terreno, né? E se você não fez uma diligência de direito, descobrir que tem uma pedra lá que você não consegue tirar. Você pode encontrar uma nascente. Tem uma série de coisas que podem acontecer no meio do caminho que justificam você ter um retorno maior. Perfeito. Ou você não faz, né? Exatamente. Então, acho que isso são coisas que precisam ser ponderadas. Exatamente. Falando de risco, dentro de todos esses riscos que você mencionou, você acredita que pelo menos na minha visão, tá? Se discordar de mim, por favor, fica à vontade. Na minha visão, acho que o pior risco quando você tem essa tipo de incorporação é o risco ambiental, que é algo que assim, é muito difícil voltar atrás. Não tem como você simplesmente corrigir. Você tem que conviver com isso e muito provavelmente você atrasa a obra, você atrasa uma série de coisas. Na sua visão, qual que é assim... Não o maior risco, mas realmente um dos mais impactantes, no caso. A gente concorda, né? O risco ambiental é um risco muito sensível, né? Assim, precisa ser feito, cara, todas as diligências possíveis. A gente tem fases, né, de análise ambiental, fase 1, fase 2, fase 3. E geralmente a gente vai até o final quando tem algum tipo de indício. Isso atrasa o projeto em 6, 7 meses, exato. Né? Mas eu acho, Jacinto, assim, acho que esse é um risco, sem dúvida, importantíssimo, mas eu acho que um dos principais riscos e que é pouco contabilizado, vamos dizer assim, nos riscos quando você está fazendo um projeto, é justamente a aprovação. Aprovação, entendi. Porque a aprovação envolve o ambiental, né? Envolve o zoneamento, envolve um ente aí que independe de você, que é a prefeitura. E assim... Cada lugar é um jeito diferente de fazer. E isso atrás. A gente teve o caso de Suzano, por exemplo, do Obra Max Suzano, que a gente tinha expectativa de aprovar o projeto em 2 meses e demorou 1 ano. Exatamente 1 ano, 12 meses. Como que a gente se protege lá no fundo em relação a isso? Porque se eu tivesse comprado o terreno, né, investido, capital do fundo e ficasse todo esse tempo sem remuneração, cara, isso machuca. Isso né? ia impactar a cota. Ia impactar, sem dúvida, ia impactar nosso rendimento. Exato. Como que a gente se protege em relação a isso? Quando a gente chega para fazer um BTS, a gente sempre coloca como cláusula resolutiva para aquisição do terreno a aprovação do projeto na prefeitura. Sem dúvida. Então a gente não desembolsa o dinheiro do terreno enquanto o projeto não estiver aprovado. E aí o vendedor do terreno precisa estar alinhado, né? Precisa comercialmente estar alinhado a essa estratégia. A gente só faz dessa forma. Entendi. Porque correr risco de prefeitura, cara, é um negócio que... Porque você não tem como mensurar, né? Exato. Assim, o risco ambiental, cara, você contrata uma agência, vai lá, a agência especializada, faz, te diz qual é o risco, te recomenda você seguir na análise ou não.
beleza, você consegue mensurar. Você tem mais ou menos um prazo de quanto demora para fazer isso. Geralmente, se você for até a fase 3, em 6, 7 meses, você consegue ter um bom diagnóstico e, mais do que isso, o que você precisa fazer para corrigir, né, uma possível contaminação. Na prefeitura, sim, não dá para mensurar. A prefeitura de Suzano funciona de uma forma, a prefeitura de Jundiaí de outra, do Rio de outra, de Aracaju de outra, e aí, cara, você não consegue, né, quando você não tem mensuração, você fica no risco, né? Entendi, sim, então, acho que esse é um risco lá pra gente muito importante, que a gente não gosta de correr e por isso a gente amarra dessa forma. A gente só faz o investimento concreto na operação a partir do momento que o imóvel está aprovado. Entendi. Pô, agora o TRX-F11 teve uma captação recorde na 10ª emissão, né? Vocês estavam aí pretendendo captar aí 250 milhões e veio o dobro, né? O que vocês... Qual foi a bela surpresa, na opinião de vocês? Cara, pior que foi uma surpresa mesmo, né? A gente tinha feito uma emissão no final do ano passado, em que a gente saiu com uma oferta de 350 milhões, se não me engano, e captamos 230. Então, a gente tinha ficado um pouco frustrado, né? Quando a gente saiu esse ano, com a emissão desse ano, era uma oferta para profissionais, né? Exato. O TX já tem uma base grande, então na época ele já tinha mais de 140 mil investidores. E a gente quis fazer uma oferta para a própria base, acreditando que a gente tinha a capacidade de captar pelo menos os 250 milhões iniciais, que era o que a gente precisava de recurso até o final do ano para fazer o investimento nas obras que a gente está tocando agora. Perfeito. Então, esses 250 fechava nosso caixa para o ano e deixava a gente tranquilo para passar até o final do ano aí, sem nenhuma outra captação, a não ser que viesse um pipeline novo, né? E aí, quando a gente saiu no mercado, a gente viu o mercado muito aquecido. Nas primeiras conversas com escritórios de assessoria, os caras perguntavam pra gente de rateio, né? Porque tinham tido algumas ofertas anteriores a essas que tinham rateio, ofertas muito grandes, etc. E aí a gente, né? Nossa, que mercado é esse? Que esse pessoal tá vendo que a gente não tá vendo? E aí, enfim, acabou que a gente captou 317 milhões no direito de preferência e sobras, ou seja, só com a própria base. E depois a gente conseguiu quase 200 milhões com profissionais. E aí encerramos a captação com 500 milhões. Pra gente foi muito bom, né? A gente pegou uma janela muito boa. A janela começou a se fechar já no finalzinho ali da nossa emissão. E hoje a gente está numa posição muito confortável, em que o fundo tem caixa e o mercado está, né, passando por um momento difícil. Então é ótimo quando você tem caixa e o mercado está difícil, porque você consegue negociar melhor as aquisições e os investimentos que você vai fazer. Perfeito, perfeito. E, poxa, vocês têm caixa, conseguiram investir também em alguns fundos imobiliários, inclusive, né? E assim, eu percebi que alguns investidores ficaram um pouquinho incomodados, né? Pelo fato de vocês investirem em fundos imobiliários também. Lembrando, assim, que se a gente pegar alguns fundos comparáveis aos seus, eles também têm fundos imobiliários, né? Como é que vocês veem? Vocês veem isso com uma naturalidade, dado o caixa que vocês captaram a mais aí na emissão? Como vocês enxergam isso, Gabriel? A gente vê com naturalidade, assim, o que eu tenho falado muito em relação a isso é que a gente sempre busca a melhor oportunidade possível para o nosso investidor. Perfeito. Né? A gente busca gerar valor para o nosso investidor. E isso, às vezes, aparece diretamente no imóvel, mas às vezes, que é o objetivo principal do fundo, né? O TRX-F11 é um fundo de tijolo, mas às vezes aparece, né? Isso empacotado numa estrutura de fundo imobiliário. Sim. E se é uma boa operação, se é um bom imóvel, por que não fazer? Exato. Né? Então, essa é a nossa cabeça lá. A gente teve algumas oportunidades de investir em alguns imóveis via fundos imobiliários que a gente entende que estão descontados e que vão gerar valor para o fundo no médio e longo prazo, até maior do que o portfólio de imóveis diretamente do fundo. Perfeito. E foi por isso que a gente fez. Foi por isso que a gente fez esses investimentos. A gente, né, teve um caixa adicional aí com essa captação. Alguns dos investimentos que a gente fez já é olhando uma janela de mais curto prazo. Sim. Então, hoje a gente tem ali por volta de 13% do PL do fundo investido em outros fundos, né? Só que alguma parte disso a gente já deve ter liquidez no segundo semestre, por exemplo, isso voltaria para baixo de 10%, que a gente entende que é mais natural. A gente gostaria de ficar, né, no máximo 10% em outros fundos. Acho que é uma estratégia secundária à nossa estratégia primária, que é o investimento em imóveis diretamente. Perfeito, perfeito. Aí corrobora com o guidance de 90 a 93 centavos até o final do ano, né? Certo? Exatamente. A gente tem um guidance para o segundo semestre de pagar entre 90 a 93 centavos.
A gente está passando por esse processo de venda das lojas, né? Sim, é verdade. Que vai destravar em torno de 100 milhões de reais de lucro para o fundo. Isso vai fazer com que a gente tenha distribuições extraordinárias. Então, se a gente fechar essa operação até o final de junho, que é o final dessa semana, né? A gente está gravando isso aqui na última semana de junho. Se a gente fechar essa venda dentro de junho, a gente deve ter uma distribuição extraordinária já em junho para cumprir os 95% de distribuição do resultado e deve ter também uma distribuição extraordinária em dezembro. Perfeito. Dado isso, dado todo esse acontecimento no fundo, vis-a-vis ao cenário atual, você acredita que pelo menos assim, para o médio prazo, eu estou enxergando bons descontos em tijolo? Concorda? Qual que é a questão de vocês no momento, em termos setoriais? Não, a gente concorda, assim, com 100% de certeza, cara. O que a gente tem visto no mercado, a gente é uma gestora que constrói imóveis, né, há muito tempo. E geralmente você quer comprar nesses momentos, porque você tem encontrado vários imóveis que estão abaixo do custo de reposição, inclusive os imóveis da nossa carteira, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, eu tenho uma loja ali que me custou para construir R$ 5.500 metro quadrado há 2 anos atrás, e hoje o preço implícito médio da cota do TXF11 é R$ 5.000 metro quadrado, né? Então, assim, está em descompasso com o que é a realidade de mercado. Eu não consigo construir o portfólio inteiro de novo por R$ 5.000 metro quadrado. Vai custar R$ 5.500, R$ 6.000 metro quadrado. Sim. E além disso, a gente tem a composição, né, dos imóveis de varejo, que é o terreno, que os terrenos grandes, em grandes metrópoles, são cada vez mais difíceis de serem encontrados. Sem né? dúvida. Então, eles se valorizam acima da inflação. Então, muito provavelmente, se eu for comprar o mesmo terreno que eu tenho hoje, de quando essa loja foi construída, eu já não consigo mais o mesmo preço. Não. Provavelmente ele se valorizou além da inflação. E a gente não tem visto esse repasse da inflação passar para o tijolo, né? Entendi. Pelo menos para o tijolo que estão nos fundos imobiliários. Então, a gente enxerga bastante oportunidade, sim, no mercado de fundo imobiliário de tijolo. Acho que a gente vai passar por um momento de pausa da queda da Selic, né? Mas, independente se a Selic voltar a cair ou não, acho que tem bons descontos aí nos fundos de tijolo e que as pessoas que investirem agora vão ter uma margem de segurança maior para ter o retorno delas olhando para o médio e longo prazo. Sem dúvida, acho que o médio prazo, o tijolos é bem interessante, né? Claro que assim, para o curto prazo, é que você tem aí uma Selic que provavelmente vai estacionar em 10,5 e com o IPCA acelerando mesmo que assim de uma forma gradual, né? Claro que os fundos de CRI aí, eles têm assim, esse diferencial para o curto prazo, né? Mas como você falou, a margem de segurança para aquele tijolo, considerando o médio prazo, está cada vez mais alta. Sem dúvida. Né? Então, assim, custo de reposição, assim, ativos com bons fundamentos a bons preços, né? Boas localizações, no caso. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos, se você, que investidor, quiser fazer uma posição para escritórios, shoppings, galpões logísticos, varejo, de renda urbana e carregar para o médio prazo, né? Eu acho bem interessante porque você, na verdade, né, pode até soar contra-intuitivo, mas a gente ganha no mercado financeiro na compra, não na venda. Exatamente. É na compra, né? A venda simplesmente é um reflexo de algo que você já fez no passado, né? Que perfaz a seguinte conclusão, que você comprou bem. Né? Então, eu acho que é isso. Gabriel, a gente está chegando aqui no finalzinho aqui do nosso Cast Money. Qual a mensagem que você dá para os investidores, para o pessoal do mercado de fundos imobiliários e que está chegando agora nesse cenário um pouco conturbado aqui de fundos imobiliários? Acho que o recado é que as pessoas continuem investindo de forma devagar, né? Acho que nesse cenário de alta volatilidade, se for fazendo seu aporte ali mês a mês, reinvestindo parte dos seus dividendos, é muito difícil o investidor que entra no mercado de fundo imobiliário não gosta e nunca mais volta, né? Pelo contrário, a gente tem visto a base crescer. Sim. Acho que fundo imobiliário é muito a cara do brasileiro, né? Do investidor brasileiro que gosta de renda. Todo mundo fala de ter um imóvel para renda no futuro, como uma aposentadoria. Sem dúvida nenhuma, o mercado de fundo imobiliário é o mais eficiente para fazer isso, né? É difícil, né? Então, precisa contar com a ajuda de especialistas aí como você,
porque são mais de 400 fundos listados. Exato. Nem todo fundo é bom, né? As bom, pessoas precisam analisar com cuidado o investimento que elas vão fazer com o dinheiro delas, mas, ao mesmo tempo, é uma classe de ativo muito eficiente para quem quer investir em imóveis. Então, a gente acredita muito nisso e acredita que o mercado ainda tem muito para crescer. Sem dúvida, sem dúvida. O mercado tem muito para crescer, né? Inclusive novas teses de investimento, né? Eu até fiz uma matéria no blog da CM Capital, né? Basta conferir, acessar o blog da CM Capital na internet e ver ali a matéria que eu fiz, né? A respeito de novas teses. Novas teses são necessárias, né? Acredito que, assim, que o Brasil é um país muito grande, tem muitas teses para serem exploradas, né? E quanto mais teses a serem exploradas, melhoram. Fica um mercado mais diverso, né, com mais especialistas, né? Então, assim, acho bem salutar para o mercado novas teses de investimento. Tá bom, pessoal? Acho que então estamos chegando aqui no final. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito contente, muito obrigado mesmo. E muito obrigado a você, ouvinte aqui do Cast Money da CM Capital. Acesse nossas mídias sociais e ao site www.cmcapital.com.br e abra sua conta. É fácil, simples e grátis. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado e um forte abraço.